Já vamos quebrar esse suspense, então. Quero conversar aqui com o Bruno Pinheiro, porque a divulgação da provável delação do tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tem mexido bastante e repercutido bastante nas Forças Armadas. O ministro da Defesa, José Múcio, voltou a falar, voltou a dar declarações. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns trechos, mas eu quero partir para a apuração do Bruno Pinheiro, que deixou todo mundo curioso. Conta tudo agora, por favor. Bem-vindo. Evandro, vamos lá então, a quem nos acompanha, ótima semana, excelente sexta-feira. Com quem eu fui conversar sobre essa repercussão, sobre essa revelação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre as Forças Armadas, sobre uma reunião que aconteceu no finalzinho do ano de 2022 e que houve um chamamento e que a Marinha do Brasil chegou a se colocar à disposição, que o seu ex-comandante diz que os homens iriam aguardar uma ordem, um chamamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O que eu ouvi de importantes nomes é que em qualquer instituição existe sim aquele integrante que sempre está à disposição de aceitar qualquer desafio, só que isso não representa a instituição como um todo, não representa realmente o objetivo da Marinha do Brasil ou das Forças Armadas. E eles acreditam que houve um único erro. E qual foi esse erro? Eu vou esclarecer agora. Eles acreditam que aquele acampamento que durou um pouco mais de 60 dias, não só aqui na capital federal, assim como em outras cidades, em outros estados, era necessário, naquele momento, o respectivo comandante daquela área ir e fazer um esclarecimento, um pronunciamento que fosse em rede nacional, esclarecer que nada iria acontecer e que as Forças Armadas não iriam aceitar nenhum tipo de movimentação que não fosse reconhecer as eleições e que os manifestantes, que os apoiadores do ex-presidente saíssem da região de área militar, que não ficasse na frente dos quartéis, que retornassem às suas residências. Eles acreditam que esse foi o erro das Forças Armadas, em não orientar a população. Eu cheguei a ouvir que chegou a faltar uma campanha educativa. Educativa seria o quê? Esclarecer o que é a democracia a quem estava na frente de áreas militares. Hoje, um pouco mais cedo, o ministro da Defesa, José Múcio, voltou a falar sobre essa revelação de Mauro Cid e afirmou que as Forças Armadas estavam 100% ao lado da lei, ainda que alguns integrantes não queriam abandonar o poder que tinha naquele momento. Vamos ver o que disse o ministro José Múcio. Os outros comandantes me receberam. Não sei se ele tinha aspirações golpistas, mas a gente via, os jornais falavam, era outro governo, outros comandantes, outro presidente de república. Na realidade, a gente percebia que muita gente não desejava sair do poder, largar o poder. Mas foi tudo, dia 1º de janeiro, as Forças Armadas garantiram a posse do presidente e nós fomos vivendo a nossa plenitude democrática. Evidentemente que nós precisamos esclarecer essas coisas para que deixamos de suspeitar de todo mundo e possamos punir os culpados. Evandro, resumindo então, só para a gente finalizar, é que de fato os militares acreditam que essas reuniões com o ex-presidente não houve nenhum tipo de erro. O único erro foi realmente não orientar os manifestantes a retornarem às suas residências. E com isso tudo que está acontecendo agora, de acordo com quem eu ouvi, hoje é uma clara tentativa de arruinar a imagem das Forças Armadas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro, bom trabalho para você. As Forças Armadas agora explicando, Piperno, no sentido de uma opinião que você deu várias vezes aqui no 3 em 1, de que deveria ter havido algum tipo de movimentação em frente a esses quartéis generais, pelo menos para orientar essas pessoas. Faz parte de uma apuração aí do Bruno Pinheiro. Mais uma vez, boa tarde a todos. Realmente, eu sempre disse que houve sim um erro. Você pode chamar de omissão, você pode chamar de um erro, você pode chamar de um fato inesperado, porque há muito tempo não se convivia com um ambiente de tensão como foi aquele, mas
os comandantes das Forças Armadas erraram sim, especialmente os do Exército, porque eles não tinham o direito de fechar os olhos para aqueles agrupamentos que se instalaram lá por tanto tempo. A gente está falando em 70 dias. E veja, a gente está falando, Evandro, só para concluir, que foram acampamentos nos quais se constatou que havia até bomba. O nosso Unabomber ontem foi lá na Câmara, né? Aliás, foi lá na comissão, convocado para explicar isso, porque, afinal de contas, ele foi flagrado, fugiu para o Paraguai, outros 2 comparsas estão presos. Então, até bomba estava armazenada. Agora, Gani, essa é uma opinião que você sempre contrariou. No seu ponto de vista, as Forças Armadas não tinham o que fazer. E até lá atrás, elas diziam mesmo que não era papel delas fazer nenhum tipo de intervenção nesses acampamentos ou em meio a essas manifestações. Como é que você enxerga essa fala nesse momento do atual comando das Forças Armadas? Eu vejo que ele está jogando ali para uma plateia, para uma minoria barulhenta, está jogando para a justiça, mas eu acho que não é... Que minoria barulhenta? Essa minoria da justiça, né? Então, eles estão, de certa forma, com medo, né? Também há uma pressão por parte da mídia em cima das Forças Armadas, eles não querem ter essa imagem arranhada, mas eu acho que não é papel deles pelo seguinte, as pessoas, elas estavam pedindo uma intervenção militar, não dá para a gente negar isso, sim, né? Sim, elas estavam pedindo lá a utilização do 142. Agora, a utilização do 142 está na Constituição, então não é que elas estavam pedindo assassinato ou algo assim, não. Estavam pedindo, e não estou entrando aqui no mérito, hein, de dizer se deveriam, não é isso o ponto. Não é passação de pano. Não, estavam pedindo lá 142. Agora, pedindo dentro da ordem, quer dizer, pedindo sem constrangimento, sem grave ameaça, né, sem destruição do patrimônio público. Então, eu não vejo por que tirar aquelas pessoas dali, dado que elas estavam exercendo a sua liberdade de expressão. Pode-se haver um questionamento, mas a opinião era ruim, o que elas estavam pedindo era ruim, tudo bem, mas isso não é um crime em si, por isso que eu não responsabilizo as Forças Armadas por isso. Agora, Gustavo Segré, o ministro da Defesa, José Múcio, disse que muita gente não queria largar o poder dentro das Forças Armadas. É uma forma também de trazer de uma maneira pessoal a história, ou seja, em vez de você generalizar e colocar as forças como instituição, você personaliza em alguns integrantes dessas forças que, segundo o próprio ministro, gostariam de caminhar no sentido de um golpe de Estado. Não, isso é narrativa também por parte do ministro, é entendível, é a regra do jogo, mas se tivesse sido dessa forma, hoje a história poderia ser outra, então não compartilho essa visão. Mas de qualquer maneira, por que hoje essa fala sobre erramos e teríamos que ter feito alguma coisa para que as pessoas voltem para sua casa? Isso é com o jornal da segunda-feira. Naquele momento, essas pessoas aí mantinham uma frustração, expressavam a sua frustração e muito provavelmente muitas delas com o intuito de que alguma coisa seja modificada. E se elas iam, as pessoas voltavam para sua casa, as autoridades que defendiam de alguma maneira a possibilidade de que não assumisse o presidente Lula ou que isso não terminasse dessa maneira, teriam esvaziado essa pressão popular que de alguma maneira apoiava esse movimento. Então me parece que é uma fala normal em função do que hoje vemos de notícias, mas na época não era. E finalizo com um comentário. Se não tivesse acontecido os fatos de 8 de janeiro, muito provavelmente ainda hoje teria pessoas aí nas portas do QG pedindo alguma coisa. E aí vem um momento de reflexão unicamente. O grande problema de tudo o que aconteceu é que a maioria das pessoas que perderam as eleições, que votaram pelo Bolsonaro, não estavam conformes porque não se sentiam seguros com o sistema de votação. Então a minha pergunta e uma reflexão, não seria melhor pensar em pacificar o país para evitar que isso aconteça outras eleições com outras possibilidades ideológicas em que se a gente tem esse voto impresso, tira qualquer dúvida do meio. Ninguém vai reclamar porque o que está sendo reclamado está sendo solucionado. Fala, Dávila. Olha, acho que nós precisamos olhar duas coisas aqui. Primeiro, que, como eu sempre falei aqui, as Forças Armadas como instituição nunca estiveram envolvidas em golpe de Estado, que foram movimentos isolados. Esses movimentos isolados refletem o espírito da bolha bolsonarista. Qual que era a bolha bolsonarista? Que o Bolsonaro ia ganhar a eleição de qualquer jeito, se não ganhasse havia fraude,
E eles ficaram totalmente surpresos, essa bolha, quando ganhou o Lula. Nesse sentido, você concorda, por exemplo, com o ministro da Defesa, dizendo que algumas pessoas não queriam deixar o poder, mas não representaria o consenso da instituição? Não, eu não acho que... Os militares são pessoas de carreira técnica, não tem nada a ver de deixar o poder militar, foram convocados para o poder pelo Jair Bolsonaro. Acho que o ponto que eu estou colocando aqui é que esse espírito da bolha, primeiro achava que todas as pesquisas estavam erradas, que quem ia ganhar a eleição era o Bolsonaro. Quando ganha o Lula, existe aí a reação golpista que já estava correndo em alguns grupos pedindo alguma ação militar, que nunca aconteceu. Isso que eu venho... É importante reiterar isso. Por quê? Porque nós temos de tomar cuidado com outro ponto, Evandro, que é o aparelhamento das Forças Armadas. Porque toda essa desculpa começa a ser para limpar qualquer pessoa que esteja ligado à direita nas Forças Armadas e começa a aparelhar. E o PT é craque em aparelhar, a gente sabe, acabou de mudar a lei das estatais para voltar todos os amigos do PT para todas as estatais, aparelhou as agências reguladoras. O aparelhamento faz parte da estratégia de poder do PT. Então, isso não pode ocorrer com as Forças Armadas. Então, para mim, essa é a coisa mais preocupante. Como debilitar a credibilidade das Forças Armadas para, em seguida, escolher os homens afinados ideologicamente com o partido para assumir as posições de comando nas Forças Armadas. Isso seria muito ruim para a instituição. Piperno, eu vejo que você discordou aqui do Dávila. Por quê? Bom, são muitas coisas. Primeiro, voltando à questão, então, dos acampamentos, eu acho que ocorreram 3 coisas: omissão, irresponsabilidade e suspeita de cumplicidade. A omissão, quando aquela turma toda se instalou, e aí eu chamo a atenção para alguns episódios, especialmente os de 12 de dezembro e de 24 de dezembro, ocorridos no Distrito Federal. No dia 12 de dezembro, praticamente queimaram toda, enfim, muita coisa lá na capital federal, mais algumas centenas de veículos, ônibus, enfim, foi aquela coisa absurda que o país presenciou. No dia 24, a questão, de novo, no dia 12, o dia lá da diplomação do Lula, no dia 24, a história da tentativa de explosão daquela bomba, na área do aeroporto. Então, aqueles 2 episódios, se num primeiro momento alguém nas Forças Armadas achou, bom, não tem nada demais eles se instalarem aqui para os seus protestos, para as suas manifestações, a partir daqueles 2 episódios, as Forças Armadas tinham a obrigação de acender o alerta e falar, opa, não dá mais para manter esse negócio. Porque a partir do momento em que não fizeram nada, dá margem para que a gente suspeite de qualquer coisa. Agora, não houve, sim, um apoio, a gente já falou várias vezes, institucional a qualquer tentativa de golpe. Isso é verdade. Agora, nessa fala do ministro, um repórter pergunta, mas o senhor sabia, então, que o almirante Garnier. Exatamente, Garnier, ele apoiava golpe, alguma coisa no sentido? Ele falou, sabia, candidamente sabia. E aí ele dá uma outra resposta confirmando isso. Então faltou ao ministro também tomar uma atitude, investigar esse mal militar. Fala, Gani. Não, e nas manifestações violentas de esquerda, Piperno, que tem muito quebra-quebra, confronto com a polícia, também... Não. Ninguém montou acampamento. Não. Aí que tá. Muitas delas ocorrem dentro de universidades, muitas delas ocorrem nos sindicatos e nem por isso a gente vai proibir a reunião dentro de uma universidade ou do sindicato. Mas as manifestações de esquerda são extremamente violentas, Piperno. Botaram fogo no Borba Gato, teve jornalista que morreu, policial apanha. Terminou com morte e prisão no tempo daquele Piperno, vamos falar de agora. Vamos falar de agora, Piperno. Não, eu estou falando de um passado recente. Confronto com a polícia. Ou seja, nós estamos falando jornalista morto. Manifestantes do final do ano que se instalaram no Exército. Esse é o tema. Fala. Não, é que eu acho que tem palavras que não deveriam ser ditas. Omissão das Forças Armadas em relação ao golpe, como se estivesse fazendo o caso, não é verdade. Não aconteceu nunca nenhum efeito desse. E nenhum desses episódios que você descreveu dá algum sinal de que... Não, eu sei, estou dizendo assim. Eu falei omissão no sentido de manter aquelas pessoas, ignorar omissão daquelas pessoas se instalaram lá. Mas aqui o que a gente está falando é a questão institucional. E toda a narrativa petista é para dar uma conotação de que havia, pelo menos,
conivência parcial das instituições com qualquer tentativa de golpe. Isto não é verdade. Não existe nenhum momento, nenhum sinal de que as instituições das Forças Armadas estavam ligadas com movimentos golpistas. Aliás, eles estão admitindo o erro agora, né? São pessoas de pensar diferente. Então, eles estão admitindo o erro, como o Bruno Pinheiro bem colocou, que deveriam ter feito um pronunciamento, num certo sentido, de desanuviar os movimentos perto do quartel, mas nunca do seu papel institucional e constitucional. Então, esse é um ponto importante. Agora, esse outro ponto que eu estou colocando aqui, que para mim é o mais importante, que é o aparelhamento, possível aparelhamento das Forças Armadas. Esse é um poder... E porque não houve aparelhamento agora, Davila? Isso significa continuar politizando órgãos que não deveriam ser politizados. Parte do problema desse que nós estamos discutindo aqui das Forças Armadas foi justamente a tentativa de Bolsonaro de politizar ou arrastar as Forças Armadas para o jogo político. E o que a gente precisava ter agora é exatamente o oposto, é temperança, é serenidade, tudo o que não existe, infelizmente, nesse governo. Fala, Gustavo Segre. Tem duas coisas que sempre vão atreladas uma com a outra, e é causa e efeito. Quando você tem um motivo e tem uma responsabilidade sobre esse motivo. O que é o melhor em todos os casos? Atacar a causa. Porque se você não ataca a causa, o efeito pode se manter. Eu vou pegar uma deixa que falou o Piperno sobre o ministro Múcio saber que tinha Garnier na Marinha, que ele tinha essas ideias, ou tinha apoiado a ideia de um eventual golpe. E aí a pergunta é, como ele, sabendo disso, o governo sabendo disso, porque eu tenho certeza, o ministro fala com o presidente, fala com outros ministros, não levantou a mão e disse, senhores, se a inteligência está indicando que dia 8 de janeiro vai ter manifestações que podem terminar em forma violenta, e ele já tinha essa informação do ministro, do encarregado da Marinha, que ele poderia ter levantar a mão e dizer, cara, devemos parar, porque esse pode ser o efeito da causa que eu fiquei sabendo. E por que não fez nada? Por que o governo não colocou essas barricadas? Você está dizendo que o ministro já sabia, porque o que vem à tona agora é a partir de uma delação, ou da provável delação que foi feita pelo Mauro Cid. Não, mas acabamos de ver agora. O ministro falou que ele sabia. Eu até publiquei esse trecho. O que o ministro também estranhava era o fato do, até então, comandante da Marinha não querer participar da transição e não querer sequer encontrar as autoridades que integrariam o governo Lula naquele momento. E isso gerou uma certa desconfiança de esse comandante estar muito colado ainda à gestão de Jair Bolsonaro. Agora, o fato de que ele estaria, de fato, participando de reuniões que tratavam do golpe ou apoiando essas reuniões, vem à tona agora com essa provável delação de Mauro Cid. Há um outro trecho dessa entrevista, eu até coloquei isso no Instagram, está lá, em que a pergunta é direta. Se ele sabia que o ministro tinha essas intenções aí, né? O da Marinha, não o ministro. Exato, da Marinha. O ministro da Marinha. Ele falou, sabia. Ah, mas o senhor chegou a conversar com ele? Enfim, eu conversei com ele e tal, mas isso é um caso isolado, porque as Forças Armadas, enquanto instituição, são legalistas e tal. Mas aí estamos falando da máxima autoridade da Marinha. Não é para deixar passar aí. Deveria ser... Peraí, tem a máxima autoridade da Marinha. Ele não era governo naquele momento. Não, tudo bem, mas o Múcio, a partir do dia 1º, já passa a ser governo. Sim. E ele já tinha essa informação de trás. Então a dúvida é, por que não colocaram essa barricada? Por que não esperaram para deter a possibilidade de tudo isso acontecer? Coisas diferentes, Segre. Por quê? Tinha uma informação de que o ministro da Marinha não era, digamos, um legalista. Mas ele não se falou em tentativa de golpe. Então não foi Tudo bem. Não foi esse o tema, não foi esse o foco da... Mas, Piperno, se tem alguma... É só pegar uma coisa atrás da outra. Tem uma pessoa, inteligência mostra que pode ter vandalismo, pode ter tentativa de golpe, tem um ministro da Aeronáutica, da Marinha, que não está de acordo com essa transição, e tudo isso você pegando e diz, peraí, isso aqui é uma receita para um bolo. Então eu tenho que cortar o bolo, tenho que desligar o fogo. Em lugar de desligar o fogo e colocar barricada para que ninguém chegasse à Praça dos Três Poderes, não, deixaram aí todo mundo entrar. Mais inteligente, tinha um outro cuidado prévio. Em vez de pensar em barricada, limpar todo mundo que estava em frente aos quartéis. Tchau, gente, acabou o jogo. Fala, Dávila. O ponto importante é o seguinte, a matéria do Bruno Pinheiro, ela é muito importante hoje, a apuração do Bruno, porque ele traz um ponto aqui que vale a pena ressaltar.
as Forças Armadas reconhecem que deveriam ter feito um depoimento lá atrás. Porque as Forças Armadas, como qualquer corporação, tem as suas regras internas, não quer nunca falar para fora, resolve as suas coisas internamente e tal. E eles reconhecem que as Forças Armadas hoje, que esse foi o erro cometido. Então, o que as Forças Armadas têm que fazer agora é justamente, de novo, um jogo de transparência. Porque elas só reconhecem que foi um erro também porque deu ruim. Sim, mas tem outras pessoas. Mas aí que tem uma outra coisa. Cargo. Esse é o ponto importante que eu gostaria de ressaltar. Olha, as Forças Armadas agora têm que fazer a mesma coisa para explicar à opinião pública quantos debates internos, e eu presenciei alguns deles, de desavença dentro das Forças Armadas constrangidas com qualquer atitude golpista. Isso precisa vir à tona para mostrar que as Forças Armadas sempre foi legalista, sempre apoiou a Constituição. Então, esses debates intramuros que alguns de nós presenciamos, como eu, precisa ser contado para a população, porque é o único jeito de limpar a barra das Forças Armadas e mostrar que as Forças Armadas têm comprometimento integral com a defesa da democracia e do Estado de Direito no Brasil. O que me chama sempre muito atenção... Aqui você gerou uma concordância, eu percebi as pessoas todas... Agora, uma coisa que sempre me chama muito a atenção, Evandro, é o duplo padrão. Né? Então, quando houve aquela invasão por grupos de esquerda ao Congresso Nacional e uma baita depredação, sabe quantos julgados, culpados? 0. 7 detentos e saíram no mesmo dia. Tudo, 0. Então, fica evidente um duplo padrão, tanto da justiça e o duplo padrão de como a imprensa trata estes manifestantes. Nesse caso, o padrão não seria a motivação que os levou até lá? Pode ser, mas aí que tá, porque na cabeça da esquerda, estes grupos, eles têm, na cabeça deles, a legitimidade moral, os fins justificando os meios para fazer essas depredações, afinal de contas, a causa é justa. Quando é algo na direita, aí é super condenável. Vamos lembrar que... durante o processo de impeachment, a presidente Dilma, isso está nos jornais, na época, a presidente Dilma também se reuniu com militares para saber a possibilidade de frear o processo, algo nesse sentido. Sabe como é que isso veio à tona na imprensa? Isso virou um escândalo na imprensa? Não, mais ou menos o que o Jair Bolsonaro fez. Sabe para mim onde está a diferença? E nós, aqui eu soltei o pau contra essa manifestação em 2017, que era organizado pelos grupos de esquerda e que pediam a saída do Temer. Não é que foram lá reclamar, não, incendiaram, feriram pessoas de segurança no Congresso, mas eles foram Congresso e ministérios. Eles não entraram no Palácio no Planalto, nem entraram no STF. Isso pode ser uma diferença, mas mesmo assim, depredaram o Congresso. Quantos detidos tinham? Eram 35 mil manifestantes. Quantos detidos tiveram? 7. Quantos ficaram detidos? 0. Piperno? O que me consta, ninguém ficou 70 dias acantonado aí em frente mas 70 dias não fazendo crime. Exatamente. Não, mas não fazendo crime. Um bomba para explodir um aeroporto. Você está pegando um caso isolado, Piperno. Muita gente que estava ali estava simplesmente exercendo seu livre direito de manifestação. 99% das pessoas não tinham nem ideia que aí tinha uma bomba. Foram lá comer algodão doce, né? Aquelas armas que acharam lá e tal. Também aquilo era praticamente um passeio no parque. Piperno, de inocentes, né? Claro.